Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2019 nas revistas da CPAD com o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, Liderança do Povo de Deus em primeiro e segundo livro de Samuel. Nós temos como comentarista da CPAD o pastor Osiel Gomes, que é pastor presidente ali em São Luís do Maranhão, no Tirirical. Eu sou o pastor Luiz Henrique e estamos já há 16 anos lançando os vídeos, colocando os vídeos aí no YouTube, para que você possa meditar na palavra de Deus juntamente conosco, aprendendo juntamente conosco. Se você deseja nos convidar para estarmos aí com você, entre em contato conosco. Nosso telefone é 99, o DDD, e o telefone 991520454. O telefone ainda é aquele telefone que eu usava em Imperatriz do Maranhão, que eu morava em Imperatriz do Maranhão. Agora eu moro em Americana, São Paulo, mas o telefone é o mesmo ainda. Nós ministramos tanto para professores de escola bíblica dominical, cursos, seminários, congressos de escola bíblica dominical, como também ministramos muito dentro da área de missões, dentro da área de escatologia, dentro da área de família, dentro da área de dons do Espírito Santo, dentro da área de evangelismo, dentro da área de missão no lar. Então são várias coisas que nós ministramos. Aqui, por exemplo, hoje eu estou gravando na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Semana passada nós estivemos em Jacinto Machado, Santa Catarina, onde Jesus salvou ali 15 almas, curou mais de 50 pessoas. Agora estamos aqui esses 4 dias em Criciúma. Então Jesus salvou 13 almas, também curou mais de 50 pessoas. Então, nós ministramos muito também, teve várias libertações. Ministramos muitas libertações, curas, salvação de almas. Onde nós vamos, nós insistimos, oramos, pedimos ao Senhor, porque as almas são muito importantes e o mais importante, na verdade, é ganhar almas e também ministrar aos irmãos para que os irmãos sejam curados. O legítimo evangelho tem ensino, tem pregação, mas também tem curas, tem a salvação das almas, tem aí os batismos do Espírito Santo, tem as libertações. Então, deve haver manifestações do Espírito Santo. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo para agir em nossas ministrações. Hoje, então, estamos estudando a lição número 8, que tem como título O Exílio de Davi. Então, exílio significa ou que a pessoa fugiu do lugar que estava, do meio que vivia, da sociedade que vivia, ou ela foi obrigada a sair do meio que vivia. Existe, por exemplo, o exílio político, que a pessoa, por exemplo, é um presidente de um país, ele foi exilado, quer dizer que ele foi expulso do país, ele vai ter que viver em outro país. Aqui no Brasil, houve uma época muito boa em que pessoas que viviam nas drogas, pessoas subversivas, pessoas que só queriam atrapalhar o crescimento do Brasil, queriam atrapalhar a educação, a família, os bons costumes, foram expulsos, ou seja, foram exilados. Foram expulsos para saírem mesmo do país. Foi uma época excelente, que melhorou muito o Brasil. Parece que nós estamos precisando novamente fazer isso. Então, quando a nação descobre que existem inimigos, pessoas que querem só o mal do país, então essas pessoas devem ser exiladas, expulsas do país. Vamos ver o texto áudio da lição nossa, que está em 1º livro de Samuel 22, 1 e 2, que diz assim: Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens.
Então aqui narra a saída de Davi, a fuga de Davi para não morrer, porque Saul queria matá-lo, né, depois de Saul ter certeza que realmente Davi era o seu substituto, escolhido por Deus, e nós sabemos que Saul, de vez em quando, ficava endemoniado. E ele, então, resolveu mesmo matar Davi. Então, Davi foge e Davi vai para essa caverna de Adulão. Ali a sua família vai até ele, porque se ficassem onde estavam, era perigoso serem mortos, e junta-se a Davi todas as pessoas que estavam ali perto, que eram a favor do governo de Davi e eram pessoas que estavam vivendo uma situação muito difícil na sociedade em que estavam inseridos. Então eles procuram uma solução, né? Pessoas que estavam amarguradas, pessoas que estavam endividadas, né? Estavam pagando altos impostos, né, ao rei, pessoas que não aguentavam mais, né, o governo de Saul, eles não queriam que Saul governasse sobre eles, pessoas que eram também amarguradas, quer dizer, pessoas que estavam sofrendo, tinham problemas de seus filhos serem obrigados, por exemplo, a ir para as guerras, pessoas então que sofriam opressão, né? Então, essas pessoas todas que estavam vivendo, e vivendo de uma maneira que não gostariam de viver, e que achavam que Davi seria a solução para eles, então eles foram acompanhar Davi, e eram pessoas destemidas, elas não temiam a morte, estavam dispostas a lutar para que Davi reinasse. E nós vamos ver que depois eles são chamados valentes de Davi. Ali existem pessoas que são especialistas, né, em algumas artes de guerra. Depois nós temos aí a verdade prática, que diz: dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo Cristo. Na verdade, todos nós decidimos também por um exílio, ou seja, nós vivíamos na sociedade de maneira que nós pertencíamos ao reino de Satanás. Veja bem que ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, todos nós tivemos que sair do reino de Satanás para o reino de Cristo. Olha aí, do reino das trevas para o reino da luz. Todos nós. Nós passamos a pertencer a um povo que é um povo que? Perseguido. Veja bem. É um tipo de exílio, na verdade, que nós vivemos. Nós vivemos em sociedade, mas nós não pertencemos mais a este mundo. Veja bem, interessante meditarmos nisso, né? Então nós vivemos num tipo de exílio. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos cidadãos do céu. Olha só. O mundo jaz no maligno. Mas nós somos a igreja de Cristo. Então nós vivemos separados para Deus. Embora vivamos no meio das pessoas, nós pertencemos a outro reino. Nós temos uma embaixada, né? Embaixada de Cristo. Estamos protegidos por Deus, debaixo das mãos do Senhor, pertencemos ao reino de Deus. E veja bem que coisa interessante. Quem é que se juntou a nós? Olha aí. Eis o que? Eis prostitutas, ladrões, assassinos, né? Aí beberrões, drogados. Olha aí. A turma que se juntou a Davi também era uma turma, assim, barra pesada. Não quer dizer que eles continuaram devendo, né? Amargurados, nem nada disso. Eles mudaram de atitude e agora tinham Davi perto deles e Davi é quem comandava-os. Assim também nós, olha, nós saímos do reino das trevas, passando para o reino da luz, saímos do reino de Satanás, passamos para o reino de Cristo. Agora nós vamos imitar a Cristo, assim como aqueles homens passaram a imitar Davi. Nós vamos imitar a Jesus, o nosso líder,
um general, né? Davi não era um general de guerra. Jesus é o general de guerra, nunca perdeu batalha, né? É aí o general dos generais. Então, assim como aqueles homens foram lutar por Davi, e foram defender Davi, apoiar Davi no seu reino, assim também nós estamos aqui para apoiar Jesus, estamos aqui para imitar Jesus, para lutar as lutas de Jesus. É uma luta espiritual. E o nosso general é Jesus Cristo. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está em 1º livro de Samuel 22, de 1 a 5. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. Então vemos aqui que Davi está preocupado com a sua família, porque o normal era, quando alguém era perseguido pelo rei, que o rei queria matar, então a família dessa pessoa também era morta. Então Davi pega a sua família e leva para os moabitas cuidarem da sua família. Veja só, apesar de serem inimigos, mas a única solução que Davi tinha era esta. Ele não poderia colocar em lugar nenhum de Israel, porque em qualquer lugar que ele colocasse, além da sua família passar a correr risco, quem guardasse a sua família também estaria correndo risco de morrer. Então eles colocam a sua família fora dos territórios de Israel. E veja, por que ele poderia colocá-los ali? É simples, que Davi era um descendente de Moabita. Né? Olha aí, a Ruth era Moabita. E Jessé é descendente de Obed, né? Que é descendente de Boaz. Então você vê aí, eu estou colocando para você aí, né, a genealogia aí, você vai ver que Davi é descendente de Ruth, a Moabita. Então vemos que Davi estava na caverna de Adulão e ele procurou ajuda de todo jeito, né? Ele achou que casando-se com a filha do rei estaria tudo bem, porque ele fez uma aliança com Jonatas, filho do rei Saul. Mas, ao contrário disso, né? Saul quis matá-lo e depois ainda Davi morando, casando-se com a sua filha Mical, mesmo assim, né? Nós vemos que o rei Saul quer que Davi traga para ele 100 prepúcios, né, para casar com a filha, apesar de já ter sido prometido a ele a filha de Saul quando ele venceu o gigante Golias. Mas Saul dá a sua filha, que era prometida a Davi, para outro. Então, sabendo que Mical gostava de Davi, amava Davi, ele então exige 100 prepúcios, né, que são aquela pele, né, que cobre o membro sexual do homem, que é a operação de fimose retira, né, que é a circuncisão retira exatamente aquela pele. Então ele mataria essas pessoas para tirar isso. Então o que ele faz? Ele mata 200 pessoas. Davi era um homem sanguinário, né, que se acostumou a matar pessoas. Tanto é que, além de matar muitos inimigos, acabou matando até um amigo, né, que é Urias, marido da mulher que ele adulterou com ela, a Batseba. E veja bem que Deus não deixa Davi construir o templo exatamente por isso, que ele é um homem sanguinário. Então vemos que Davi fez aliança com Jonatas e achou assim: bom, eu fazendo aliança com Jonatas, eu posso então ser rei, porque Jonatas não vai se importar de eu ser rei, porque eu sou aí amigo dele, fiz uma aliança de sangue com ele. E não deu certo, porque Saul não considerou isso, né?
Depois, ele acha o seguinte: se eu casar com a filha de Saul, então vou ser genro, vou ser da família, então eu vou começar a reinar. Porque ele já tinha recebido a unção para ser rei. Mas ele achando, então, que casando com a filha do rei, já estava na família, poderia reinar, mas não deu certo também. Ele procura de todos os meios fazer alguma coisa que vá colocá-lo como rei. Ele passa a ser chefe de 1000 homens. Ele passa a ser amado pelo povo, mais amado do que Saul. Isso vai causando cada dia mais a inveja de Saul, a raiva, o ódio de Saul, que agora quer matá-lo. Então, quando Saul arma um plano de matá-lo, sua filha fica sabendo e ajuda Davi a fugir. Davi foge pela janela. Olha só, alguém que foi ungido para ser rei, agora está fugindo para escapar, para não morrer, e ainda foge pela janela. Ele procura ajuda, né? Vai ao sacerdote Abimeleque, né? Ele vai depois procurar uma caverna onde ele se esconder, ele refletir, ele orar, buscar a Deus, uma resposta de Deus. Ele procura com o sacerdote, depois que Abimeleque ali é morto, né? Saul descobre que Davi foi lá, pegou a espada de Golias, né? Comeu o pão lá. Então depois Saul vai lá, mata todos esses sacerdotes, eram descendentes de Eli. Aí sobrou um que fugiu, né? O Abiatar. E esse vai ao encontro de Davi. E lá Davi consulta Urim e Tumim, porque ele, quando foge, leva o éfode. Então veja só, Davi está tentando consultar a Deus, está tentando saber o que fazer, está pedindo orientação. Ele queria assumir o governo para resolver o problema do país. Mas pelo que nós vemos, né, ele estava sendo treinado por Deus e ele poderia assumir uma posição de tomar o governo na força. E nós não sabemos se Deus queria isso ou não. Talvez Deus quisesse que Davi assumisse, tomasse o governo de Saul, porque Deus já havia rejeitado Saul. Não sabemos. Sabemos que Davi esperou pacientemente até Saul morrer para ele poder assumir. Então, estando na caverna de Adulão, talvez uma caverna muito grande, que possibilitasse Davi fugir se Saul chegasse ou atacasse, né? E então ele achou que ali tinha segurança e ficou ali por um tempo. E até ele então foi sua família e 400 homens dispostos a ajudá-lo em tudo, protegê-lo, lutar por ele. Davi era uma estrela, né? Uma estrela brilhante, que poderia resolver o problema da nação, tanto internamente quanto externamente. Ele poderia trazer a solução que o povo precisava. Mas nós sabemos que toda luz brilhante é perseguida, né? Temos aí até a história de um leão, né, que estava aí perseguindo o vagalume, porque queria matar o vagalume. E um dia o vagalume para e fala: ô, seu leão, eu nem faço parte da sua cadeia alimentar. Por que o senhor quer me matar assim? Porque todo tempo me perseguindo, querendo me matar. E o leão diz: é por causa dessa luz que você tem. Eu odeio essa luz. Então assim vivem aqueles que têm o brilho de Deus. Impressionante, dentro da própria igreja. Todos aqueles que Deus chama, capacita, são perseguidos pelos outros. É uma coisa impressionante isso. As pessoas não aguentam ver o brilho de Deus em outras pessoas. É uma coisa impressionante. Começam a perseguir, começam a levantar falsos testemunhos, começam a fazer de tudo para prejudicar a pessoa, atrapalhar a pessoa. Por quê? Porque eles não brilham, mas querem tirar o brilho do outro para que o outro fique igual a eles. É uma coisa tremenda isso. A inveja é uma coisa perigosa e acontece muito na igreja. Quantos na igreja estão aí que têm o brilho de Deus, que foram chamados por Deus para fazer alguma coisa e são perseguidos, são colocados de lado, são massacrados, não deixam eles fazerem a obra de Deus.
impedem, façam de tudo para que a pessoa não faça a obra de Deus. É um monte de gente assim. Então Davi é confortado pela sua família que vai até ele. Inclusive aí dois se destacam, né? O Abisai e o Joabe, que depois vão fazer parte aí da elite, né? Do governo de Davi. Mas esses homens o ajudam muito nesse momento difícil. Nós vemos aí também uma importância muito grande, que o profeta Gade estava ali com Davi. Então ele tinha um sacerdote, ele tinha um profeta, ele tinha sua família e ele tinha um general de guerra e homens dispostos a dar a vida por ele. Então Davi é aconselhado pelo profeta Gade a ir para a tribo de Judá. É uma ordem de Deus, uma orientação de Deus, e ele segue essa orientação. A terra de Judá é exatamente onde está Belém, onde Davi nasceu e onde está ali a tribo escolhida por Deus para que dessa tribo venha então o reino de Davi e os seus descendentes a reinarem. E posteriormente, né, Jesus Cristo vai nascer aí e vai ser reconhecido por José como filho. José, um descendente do rei Davi, da tribo de Judá, exatamente da cidade de Belém.